Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aí de história. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade à Segunda Guerra Mundial. Na primeira parte dessa aula, nós falamos aí sobre a construção desse painel, né, dessa Segunda Guerra Mundial, como isso estava sendo construído, né, então, e as movimentações pré-eclosão da Segunda Guerra Mundial. Vocês assistiram um vídeo também para esclarecer um pouco mais sobre como era construída esse ideário, né, essa ideologia nazista na juventude, né, ali da Alemanha, como isso, porque muitas pessoas olham e falam assim, gente, mas como que as pessoas davam crédito, né, como que elas escutavam um lunático como o Hitler? E aí, isso é muito simples, né, de se analisar, quando a gente assiste a esse vídeo e percebe que aquela situação ela estava sendo o tempo inteiro ali massacrada, né, colocada e reforçada na cabeça das crianças, né, ali da Alemanha. Então fica mais fácil de se entender quando a gente observa por esse ângulo. Na aula de hoje, como eu disse, a gente vai conseguir agora perceber, ainda não estamos falando de fato de acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, permanecemos ainda falando sobre esse contexto pré-eclosão da Segunda Guerra Mundial, mas já algumas movimentações na prática, né, adotadas aí por essas potências que estão envolvidas, que vão estar envolvidas nesse conflito, que é o Japão, a Itália e a Alemanha. Na última aula, então, a gente até falou, né, algumas conquistas. O Japão conquista a região da Manchúria, né? A Itália vai, a mando dos alemães, invadir a região do Egito, né, no continente africano. E aí é importante frisar mais uma vez que quando a gente fala de guerra mundial, né, nós estamos falando, né, dando esse nome porque nós vamos ter todos os continentes, ou a maior parte, né, dos continentes, vários países envolvidos nesse conflito, não apenas países europeus. A gente já falou isso lá sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Lembrando que lá na Primeira Guerra Mundial, como eles não tinham ainda essa ideia de que poderia acontecer uma segunda, óbvio, né? Ela era denominada naquela época de a Grande Guerra, né? E agora sim, com a eclosão dessa Segunda Guerra Mundial, começa a posteriori, né, também com a análise dos historiadores a ganhar este nome de Segunda Guerra Mundial, tá bom? Vamos continuar. Vamos continuar na nossa apresentação aqui para a gente entender melhor esse contexto, beleza? Bom, esse foi o último slide que nós vimos, falando sobre o fracasso da Liga das Nações, certo? Seguindo aqui, eu trouxe um mapa mostrando para vocês aqui a região da Manchúria, né? E como o Japão, ele estava dominando essas regiões aqui. Então, o Japão é isso daqui, ó. E essas são as conquistas que o Japão foi fazendo ali aos poucos, né? Ao longo, tanto no contexto pré-eclosão da Primeira Guerra Mundial, quanto ao longo dessa Segunda Guerra Mundial. Então, esse aqui é um mapa de 1942, de como estava o Império, né, japonês naquela época, dominando toda a região da Manchúria, dominando a Coreia, boa parte da China, alguns outros países aqui, né, a Indochina, Siam, Burma, Malaya, né, então aqui outras regiões que o Japão foi conquistando ao longo da Segunda Guerra Mundial, ok? Em 1931 ele começa aí essa invasão à região da Manchúria, que até então pertencia à China, e aos poucos ele foi aqui invadindo esse território também da China, né, território da Coreia e tudo mais. Outras invasões entre os anos de 1936 e 1938. Como eu disse para vocês, o Hitler, ele vai invadindo aqui, ele vai chegando de mansinho, invadindo uma nação, uma região aqui, outra ali, né, meio que extremamente estrategista, e aguardando aí o posicionamento, aguardando ver se alguém, né, se a Liga das Nações, se a Inglaterra, né, ele analisava a reação dessas pessoas. Tanto é que quando acontece a eclosão de fato,
Ele não esperava que isso acontecesse, porque ele imaginava que seria mais uma invasão que ele conseguiria sem que houvesse uma reação das outras nações, né? Então, olha só, em 1936 e em 1939, a Itália invade a região da Etiópia e da Albânia, né, ali no continente africano, dominando essas regiões, justamente, óbvio, pensando no retorno aí da matéria-prima que existia nessas regiões, né, da Etiópia e da Albânia, regiões extremamente ricas, né, em 1900, ricas em matéria-prima, tá bom? Em 1936, a Alemanha viola o Tratado de Versalhes, invade a região da Renânia entre a França e a Inglaterra. Em 1938, ele anexa a Áustria à Alemanha, né? E em 1938, os alemães invadem os Sudetos, ali, região que até então pertencia à Tchecoslováquia, tá? Percebam, meninos, que tudo isso daqui fazia parte, então, desse plano do Hitler de conquistar esses territórios onde ele identificava a existência de grande quantidade de arianos, né? Sem contar que ele defendia aí a ideia de existir, né, de construir um espaço vital, ou seja, de construir um Lebensraum, né, um espaço em que fosse dominado por esses arianos, para que eles pudessem demonstrar a sua supremacia, a sua superioridade, tá? Ariana. Aqui tem um mapa também, para vocês identificarem algumas dessas regiões. Então, aqui a região da Renânia, em que ele domina inicialmente, né? A primeira região em que ele vai dominar, né? Nesse contexto aqui de construção desse contexto pré-eclosão da Segunda Guerra Mundial. Ele domina a região aqui dos Sudetos, cadê? Conquista a Áustria, né? Anexa a Áustria à Alemanha e depois conquista a região aqui dos Sudetos. Quando ele conquista a região dos Sudetos na Tchecoslováquia, é que acontece, né? Logo após a conquista desses Sudetos, é que acontece a reunião aí, a Conferência de Munique, em que as nações, né, vão reunir com ele lá em Munique, na casa do Hitler, né, na casa de campo dele, para poder falar, olha, querido, para por aí, né? Chega, acabou a brincadeira. Você já invadiu vários lugares, a gente não falou nada, porque a gente não quer intriga, nós não queremos confusão, a gente não quer a eclosão de uma nova guerra, mas chega, a paciência tem limite, a região dos Sudetos é a última região que você pode invadir. Chega, acabou, anexou aí, né? E pronto. Obviamente, o Hitler não vai obedecer esse acordo feito na Conferência de Munique e por isso mesmo ele vai eclodir a Segunda Guerra Mundial, tá bom? A invasão da Alemanha em Sudetos acontece em 1938, né? E aí consolida-se a teoria do espaço vital, como eu disse para vocês, que em alemão, Lebensraum. Aqui algumas charges muito interessantes feitas para representar o pacto de não agressão feito entre o Hitler e Stalin, entre a Alemanha e União Soviética. Um pacto de não agressão. Lembrando que, mais uma vez, o pacto de não agressão não significa que as nações eram amigas, né? Muito pelo contrário, como por exemplo aqui o Hitler com o Stalin, eles eram completamente opostos, né? Eles estavam em lados opostos nesse conflito. No entanto, você prendeu o cachê. Eles estavam então em lados opostos nesse conflito, mas mesmo assim era de interesse dos dois que não houvesse um ataque, né? Que a Alemanha não invadisse o território da União Soviética e a União Soviética não invadisse o território da Alemanha, né? Tanto é que nessas charges aqui mostra, né, uma mostrando o casamento, óbvio que sempre com o pé atrás, outra mostrando eles com uma mão, uma flor e a outra escondida a faca, né? Tanto é que na hora que acontecer aqui a invasão da Polônia, né? O Hitler ele vai invadir a Polônia no dia 1º de setembro, é justamente nesse dia, né? Nesse contexto que acontece a eclosão da guerra. Eles vão aí depois, né, se mostrar, né? Não é exatamente no dia que acontece isso,
mas com o desenrolar da Segunda Guerra Mundial, eles vão aí entrar em conflito um com o outro, certo? Aqui algumas charges representando isso. Então, o pacto secreto de não agressão com a União Soviética. Invasão à Polônia, né? A Alemanha invade. A Alemanha acaba invadindo a Polônia em 1º de setembro, como eu disse para vocês, e isso vai aí acabar prejudicando esse pacto feito entre os dois, né, com o desenrolar da Segunda Guerra Mundial. Aqui um mapa para vocês visualizarem, né, como que ficaria a divisão da Polônia, né, a negociação entre a União Soviética e o Hitler, né, entre a Alemanha e a União Soviética, era de que, se ele invadisse a Polônia, eles iriam dividir o território polonês. E dali acabou, né? E aí, de fato, nenhum metia o bedelho no território um do outro. Como eu já disse, isso não vai acontecer, porque o desenrolar de todas essas ações, o Hitler acaba invadindo o território da União Soviética, a União Soviética declarando guerra à Alemanha, né? Mas aqui nós temos essa construção desse mapa aqui da Polônia, né? O azul pertencendo à Alemanha e essa parte aqui em vermelho pertencendo à União Soviética, né? Aqui seria a fronteira polaca. Esse corredor aqui, essa linha foi chamada, né, de corredor polonês. Tanto é que muitos alunos, não sei se vocês já ouviram falar nisso, né, mas existe uma brincadeira ridícula, uma brincadeira idiota que alguns alunos fazem, pelo menos na minha época de ensino médio, infelizmente os meninos faziam muito isso, de criar o corredor polonês, né? Então as pessoas ficavam ali no corredor da escola e enquanto uma pessoa ia passando, né, ia batendo na pessoa, completamente ridículo. Eles denominaram corredor polonês justamente aqui em homenagem, né, histórica ao corredor polonês, aqui essa divisão territorial entre o território pertencente à Alemanha e o território pertencente à União Soviética, tá bom? Seguindo a nossa apresentação, então, quando os alemães invadem a Polônia, em resposta, os governos da França e Inglaterra declaram guerra à Alemanha. Isso acontece, como eu disse para vocês, em 1º de setembro de 1939. E é aí que começa a Segunda Guerra Mundial. Todas aquelas outras conquistas territoriais dizem respeito ainda a esse contexto pré-eclosão. Mas quando os alemães invadem a Polônia, de fato, é que começa aí a eclosão de fato desse conflito. Até porque, a partir da Conferência de Munique, como eu comentei com vocês, o acordo seria de que Hitler não deveria invadir mais nenhuma nação, porque ele estaria ali, né, já teria conquistado muitos territórios, a região da Renânia, a Áustria, os Sudetos. Então, quando ele conquista os Sudetos, acontece essa conferência. E o Hitler, mais uma vez, ele desobedece na medida em que ele invade a região da Polônia. E aí as outras nações, né, Inglaterra, a França, se veem obrigadas a declarar guerra à Alemanha. Estaria começando, portanto, esse grande conflito, tá bom? Seguindo aqui algumas das armas, né, das estratégias, armas e estratégias utilizadas pelos alemães durante esse conflito. Mas também não só pelos alemães, né? Uma vez que aqui estimulando, em períodos de guerra, são períodos que estimulam muito a produção tecnológica. Nós falamos sobre isso lá na Primeira Guerra Mundial, né? Tanto é que na Primeira Guerra Mundial se inicia a guerra ainda utilizando cavalos, né? E armamentos rudimentares, e acaba-se ali utilizando, né, tecnologias muito mais avançadas, né? Então, aí são períodos que acontecem esse grande avanço tecnológico, certo? Um deles aqui são os Panzers, né? São aqui materiais de guerras utilizados pelos alemães. Olha só essa imagem aqui. São tanques de guerras muito mais sofisticados do que aqueles que foram utilizados lá na Primeira Guerra Mundial, né? Afinal de contas, a tecnologia já estava muito mais avançada, os estudos já estavam mais avançados. Então, esses Panzers, eles conseguiam aí passar por territórios muito mais difíceis, né, mas Desculpa, para que você terminar aí,
Eu sei, só falta aqui uns 10 minutos se eu terminar essa, aí eu paro, tá? Então, passando por territórios muito mais difíceis, né, e sendo muito mais resistentes também, tá? Então, esses são os Panzers. Além dos Panzers, os alemães vão utilizar aqui uma estratégia que vai trazer muitas conquistas, né, para os alemães, que são as Blitzkriegs, né? São a Blitzkrieg, que significa guerra relâmpago, tá? Então, eles vão aqui com seus aviões, né, que aí nós vamos falar daqui a pouco, dessa outra estratégia militar que eles adotavam, e bombardeavam as cidades, bombardeavam os locais em que eles queriam conquistar, destruindo ali rapidamente, né, por isso que se chama guerra relâmpago, destruindo rapidamente as cidades e conquistando ali aquele território. Óbvio que isso vai gerar diversas mortes, né, mas era uma estratégia que tinha muita eficiência adotada pelos alemães, então chamado Blitzkrieg, guerra relâmpago. E eles enviavam aqui os aviões alemães, eles bombardeavam a cidade, aquele território e conquistavam, né? Com vários mortos, como eu mostrei aqui para vocês nessa imagem, resultava essa Blitzkrieg, tá? Então, que várias pessoas morriam, basicamente a Blitzkrieg era justamente isso que eu falei para vocês, bombardear, guerras rápidas, né? Pegar de surpresa o seu inimigo, dominar aquele território, matar e destruir aquele território e dominar, tá bom? Eles utilizavam para realizar a Blitzkrieg a Luftwaffe, tá? Aprenda a falar direitinho, tá? Luftwaffe. A Luftwaffe era essa companhia aérea, né? Essa estratégia militar dos alemães. Na Primeira Guerra Mundial, eles ainda precisavam ir com essa pessoa, né, com o piloto, para poder metralhar, para usar metralhadora. Lembra que a gente falou sobre isso lá na Primeira Guerra Mundial? Aqui, como a tecnologia já estava mais avançada, eles não precisavam disso, porque os aviões, eles conseguiam voar mais baixo, conseguiam voar mais alto também, né, já conseguiam fazer esses dois tipos de voos, e conseguiam voar numa altura suficiente para lançar mísseis, né? Então, aqui nós temos essa Luftwaffe sendo uma excelente estratégia militar dos alemães também, utilizada bastante para acontecer, para que fosse possível a Blitzkrieg, né, a guerra relâmpago. Então, era uma carta na manga, uma excelente estratégia do Hitler para que ele conquistasse novos territórios, tá bom? Foi assim que ele conquistou, inclusive, a Polônia, com a Blitzkrieg, né? Guerras relâmpagos, guerras rápidas e protagonizadas aí, feitas por meio da estratégia utilizando a Luftwaffe, né? Então, tinham milhares, aí era uma frota considerável de aviões de guerra, de pilotos alemães, né, de soldados, afinal de contas isso faz parte da ideologia da construção dessa política nazifascista, né, e todos eles muito engajados com a causa, né, então isso trazia muito sucesso inicialmente aí essas conquistas do Hitler, tá bom? Acho interessante, vocês depois vão assistir o documentário, como eu disse para vocês, provavelmente aí na semana que vem ou na próxima, eu já vou liberando alguns episódios para vocês, pode ser que eu até envie agora para essa semana, para vocês já irem visualizando um pouco sobre essas movimentações, sobre essas conquistas territoriais e sobre essas estratégias militares. O documentário, ele é muito grande, inclusive quem tem acesso ao Netflix pode assistir pela Netflix, mas ele tem também no YouTube, né, disponível aí para quem quiser assistir. Se chama Segunda Guerra Mundial em Cores, que como eu disse lá na aula passada, né, já existe essa tecnologia de pegar essas imagens originais, preto e branco, como eram filmadas, e trazer cor para essas gravações, tá bom? Então aqui é interessante para vocês visualizarem também. E aí depois a gente precisa entender também os blocos do conflito, né? Quem estava ao lado de quem nessa Segunda Guerra Mundial. Isso é muito importante, meninos, isso é básico, tá? E aí, infelizmente, não tem outra forma a não ser decorar mesmo quem são essas pessoas, né? Tinha os aliados e o eixo, né? Quem são esses países, não essas pessoas, quem são esses países. Então,
Potências aliadas, a Inglaterra, França, Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos vai entrar depois, nós vamos falar sobre isso, né? Por que os Estados Unidos entram, porque ele traz essa força renovada para a Segunda Guerra Mundial e uma participação muito importante no conflito. E as potências do eixo, né? A Alemanha, Itália e Japão. Então, não se esqueçam, meninos, tá? Não se esqueçam. Os aliados, Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. Potências do eixo, Alemanha, Itália e Japão, ok? Os primeiros anos, eles caracterizavam-se, então, pela ofensiva alemã, né? Inclusive, alguns historiadores, professores, gostam de dividir esse conflito da Segunda Guerra Mundial em 3 etapas. Primeiro, em que há essa ofensiva alemã, né? Então, esse crescimento, essa conquista territorial desses alemães. O segundo momento em que os alemães, de certa forma, dão uma recuada, né? E num terceiro momento, quando os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial, tá? Nós vamos ver aí todas essas fases, todas essas etapas, ok? Caminhando aqui, então, os primeiros anos, como eu disse, caracterizavam-se pela ofensiva alemã. Os alemães ali em 1940, eles já vão conquistando outros territórios, então eles conquistam, né, dominam a região da Holanda, dominam a Bélgica, dominam a Noruega e dominam também a França. E aí, aqui, meninos, nós temos uma característica muito interessante desses franceses, que eu gostaria que vocês pesquisassem. Essa vai ser a nossa tarefinha para essa aula, tá? Gostaria que vocês pesquisassem qual foi o envolvimento e a consequência da dominação dos alemães ao território francês. Como que a França ficou dividida, né, entre uma parte daquela França que vai apoiar os alemães, vai apoiar os nazistas, e a outra parte que vai permanecer ali como inimiga dos alemães, tá bom? Então, mas aqui é importante vocês entenderem essas conquistas territoriais. Espero que vocês tenham entendido. Na aula de hoje a gente fica por aqui. Não se esqueçam de fazer essa tarefinha, tá? Na próxima aula a gente vai dar continuidade a esses conflitos e entender qual foi o momento em que os alemães começaram a meio que perder essa Segunda Guerra Mundial, né? E entender aqui todo esse desenrolar aqui dessa Segunda Guerra Mundial, ok? Qualquer dúvida, manda mensagem lá no WhatsApp. Lembra que é muito importante que vocês entendam todo esse contexto e não fiquem com dúvida, tá bom? Não precisa ficar com vergonha, achar que a sua dúvida é uma dúvida boba, que é curiosidade, que ela, né, ela tá ocupada. Às vezes vocês mandam mensagem e falam, professor, desculpa o incômodo, né? Eu agradeço a educação, mas não é incômodo não, tá? Eu respondo e gosto quando vocês mandam mensagem, tá bom? Grande beijo e até a próxima.